Você não foi educado para ouvir isso. Desde cedo, ensinaram você a associar desejo com aprovação, atração com bondade, interesse com esforço constante. Mas o desejo real não nasce daquilo que é limpo, previsível ou socialmente correto. Ele nasce do atrito, da dúvida, da leve sensação de risco emocional. Maquiavel jamais analisaria a atração como romance. Ele a veria como uma dinâmica de poder invisível, onde quem provoca mais tensão controla o jogo sem precisar se expor. Existe algo profundamente humano e profundamente negado na atração pelo que não se entrega por inteiro. Quando tudo em você é acessível, explicado e disponível, não resta espaço para a imaginação. E onde não há imaginação, o desejo morre. O erro não está em ser honesto, mas em ser totalmente transparente. Transparência total não gera conexão profunda. Ela elimina o mistério que mantém a mente ativa. O que você precisa entender é que o desejo não se constrói apenas pelo que você faz, mas principalmente pelo que você não entrega. O silêncio, quando bem posicionado, cria mais envolvimento do que longos discursos. A ausência calculada pesa mais do que a presença constante. Maquiavel ensinaria que aquilo que não pode ser plenamente previsto se torna automaticamente valioso, porque obriga o outro a investir energia emocional para decifrar. Já algo considerado sujo, porque contraria a moral ensinada. O desejo pela sensação de perigo controlado. Não perigo físico, mas emocional. A ideia inconsciente de que você não está totalmente sob controle, de que não pode ser conduzido com facilidade, de que suas reações não seguem um script previsível. Isso ativa a atenção, e a atenção sustentada é a base do desejo. Quando você é excessivamente correto, excessivamente compreensível, excessivamente acessível, você comunica segurança demais, e segurança absoluta anestesia a atração. O desejo precisa de contraste, precisa da sensação de que algo pode ser perdido. Maquiavel afirmaria que o medo da perda é sempre mais poderoso do que a promessa do ganho. E isso vale tanto para reinos quanto para relações. Outro ponto que poucos admitem: existe atração pela frieza pontual. Não indiferença crônica, mas a capacidade de não reagir emocionalmente a tudo. Quando você não se apressa em responder, quando não valida imediatamente, quando não se explica sem ser solicitado, você cria um vazio psicológico. E a mente odeia vazios. Ela tenta preenchê-los. É nesse espaço que o desejo cresce. Você não precisa ser cruel no sentido vulgar da palavra. A crueldade aqui é simbólica. É a recusa em se dobrar emocionalmente. É não implorar por atenção. É não negociar sua dignidade por aprovação. Maquiavel chamaria isso de autocontrole estratégico. Quem controla as próprias emoções, controla o ambiente emocional ao redor. Há também a quebra da expectativa. Quando o outro espera gentileza excessiva e recebe neutralidade, quando espera disponibilidade e encontra autonomia, algo se desloca. O eixo de poder muda, e o desejo, quase sempre, segue o poder. Não porque alguém queira ser dominado, mas porque o poder transmite segurança interna, direção e força psicológica. No fundo, o primeiro ponto é simples e perturbador. O desejo não ama a previsibilidade. Ele se alimenta do que escapa, do que não se revela por completo, do que mantém uma borda de mistério. E enquanto você tentar ser totalmente aceito, você continuará invisível. Quando você aceita não ser totalmente compreendido, você se torna irresistivelmente interessante. Esse é o primeiro choque maquiavélico. Quem quer ser desejado precisa abandonar a necessidade de ser aprovado. Existe algo que você nunca deveria fazer se quiser manter desejo ao seu redor: se revelar por completo. Não porque esconder seja mentir, mas porque exposição total destrói valor simbólico. Tudo que é totalmente acessível perde peso. Tudo que pode ser decifrado em poucos dias deixa de ocupar espaço na mente. Maquiavel entenderia isso com clareza. O que é previsível não governa, apenas obedece. Quando você conta toda a sua história, expõe todas as suas intenções e explica cada pensamento, você acredita estar criando confiança. O que você realmente cria é acomodação. A mente humana não se envolve profundamente com aquilo que já foi resolvido.
O desejo precisa de perguntas sem resposta. Precisa de lacunas. Precisa de algo que permaneça em aberto. Mistério não é ausência de conteúdo. É excesso de profundidade. É saber que há mais, mas não ter acesso imediato. Quando você entrega tudo, não deixa nada para ser conquistado. E onde não há conquista, não há investimento emocional. Maquiavel diria que quem recebe tudo sem esforço não protege nada com lealdade. Você foi condicionado a pensar que ser aberto é sempre virtude. Mas existe uma diferença brutal entre autenticidade e exposição emocional descontrolada. Autenticidade é coerência interna. Exposição total é carência disfarçada de sinceridade. Quando você se despe emocionalmente cedo demais, você transfere o controle da dinâmica para o outro lado. Existe um desejo silencioso por aquilo que não se revela por completo. Não porque haja algo errado escondido, mas porque o incompleto convida à imaginação. E a imaginação sempre cria versões mais intensas do que a realidade entregue pronta. Maquiavel sabia: as pessoas não se apaixonam pelo que é, mas pelo que acreditam que pode ser. Quando você mantém partes de si inacessíveis, você não está manipulando, você está se respeitando. Nem tudo precisa ser compartilhado, nem toda emoção precisa ser verbalizada, nem todo pensamento precisa ser explicado. Quem exige acesso total muito cedo não quer intimidade, quer controle emocional. O erro mais comum é confundir mistério com frieza artificial. Mistério não é silêncio forçado, nem ausência de presença. É falar o suficiente para despertar curiosidade, mas não o bastante para encerrar o interesse. É responder sem se justificar. É compartilhar sem se desnudar. É permitir proximidade sem dissolver sua individualidade. Maquiavel entenderia isso como território psicológico. Quem entrega todo o território não tem mais poder de negociação. Quando você preserva áreas internas só suas, você se torna alguém que não pode ser totalmente possuído, e isso gera respeito antes mesmo do desejo. Existe também um fator crucial. O mistério mantém você em movimento. Quando você não se fixa emocionalmente cedo demais, você observa mais, reage melhor, escolhe com mais precisão. O outro lado sente isso intuitivamente. Sente que você não está buscando aceitação, mas avaliando. E quem avalia ocupa posição superior na hierarquia emocional. Outro ponto que raramente é admitido: quando você se revela demais, você mata a fantasia. A fantasia não é mentira, é projeção. E projeção é o combustível do desejo inicial. Quando tudo é dito, explicado e colocado em palavras, não resta espaço para interpretação. E sem interpretação, o interesse cai. Manter mistério é aceitar que nem todos precisam entender você. Nem todos terão acesso completo. Nem todos merecem sua história inteira. Maquiavel ensinaria que o poder começa no controle da própria narrativa. Quem fala demais perde autoridade sobre como é percebido. No fundo, o segundo princípio é cruel apenas para quem confunde amor com exposição total. O desejo não quer um livro aberto. Quer um livro que revele páginas aos poucos. E enquanto você insistir em se mostrar inteiro para ser aceito, continuará comum. Quando você aprende a preservar partes de si, você se torna inesgotável. Existe um ponto que quase ninguém admite em voz alta, mas que Maquiavel compreenderia imediatamente. O desejo não cresce com atenção constante. Ele cresce com atenção intermitente. O afeto que nunca falha se torna pano de fundo. A presença que nunca oscila perde impacto emocional. É por isso que a frieza momentânea, quando usada com consciência, provoca mais envolvimento do que demonstrações contínuas de interesse. Você foi ensinado a acreditar que demonstrar sempre, responder sempre, estar sempre disponível é sinal de maturidade emocional. Na prática, isso comunica previsibilidade absoluta. E previsibilidade absoluta mata a atenção. O desejo precisa de contraste, precisa de altos e baixos sutis, precisa da sensação de que algo pode escapar. A frieza aqui não é desprezo, não é grosseria, não é afastamento definitivo. É a capacidade de retirar energia emocional no momento certo. É não reagir a tudo. É não se explicar sempre. É não correr para restaurar conforto quando surge um pequeno desconforto. Maquiavel diria que quem não suporta o vazio emocional se coloca em posição inferior,
porque passa a agir para aliviar a ansiedade do outro, e não a própria. Quando você mantém a mesma intensidade o tempo todo, você elimina o suspense. Quando você alterna presença e distância, você ativa a mente. A pessoa começa a prestar atenção nos detalhes, nos silêncios, nas mudanças de ritmo. E a atenção focada é a raiz do envolvimento emocional. Existe algo profundamente instintivo nisso. A mente humana valoriza mais aquilo que não é garantido, não porque goste de sofrer, mas porque associa escassez a valor. Quando sua atenção é constante, ela é consumida sem reflexão. Quando sua atenção oscila, ela é analisada, lembrada e desejada. A frieza momentânea também comunica autocontrole. Mostra que você não é escravo da emoção do instante, que você não reage por impulso, que você não se desorganiza para manter a aprovação. Isso cria uma assimetria silenciosa de poder emocional. Quem mantém o próprio centro lidera a dinâmica, mesmo sem dizer nada. Maquiavel ensinaria que o verdadeiro controle não está em pressionar, mas em retirar. Retirar presença, retirar validação, retirar resposta imediata. Não como punição, mas como consequência natural de quem tem vida, foco e limites. A ausência que nasce da autonomia pesa mais do que a ausência usada como joguinho. Outro ponto crucial: a frieza pontual testa o interesse real. Quem só responde quando recebe atenção constante não está interessado em você, está interessado no estímulo. Quando você se retira por um instante e o interesse permanece, você sabe que há investimento emocional genuíno. Maquiavel sempre preferiu aliados testados àqueles que só aparecem na abundância. Há também um efeito psicológico pouco falado. Quando você não reage imediatamente, você força o outro a se expor mais. A ansiedade do silêncio leva à iniciativa. Mensagens extras, tentativas de conexão, justificativas não solicitadas. Nesse momento, o eixo da interação muda. Você deixa de ser o perseguidor emocional e passa a ser o ponto de referência. Mas isso só funciona se for real. Frieza artificial, calculada demais, cheira a insegurança. A frieza eficaz nasce de uma vida preenchida, de prioridades reais, de alguém que não precisa usar o outro como fonte de validação. Maquiavel alertaria: quem finge poder sem tê-lo acaba revelando fraqueza. No fundo, o terceiro princípio é simples e desconfortável. Quem teme perder atenção acaba perdendo respeito. Quem aceita a possibilidade da perda transmite força. O desejo se inclina naturalmente para quem não implora por permanência. A frieza momentânea não é ausência de sentimento, é presença de domínio interno. E onde há domínio interno, há magnetismo. Você foi condicionado a acreditar que estar sempre disponível é prova de interesse, maturidade e valor. Mas, na lógica maquiavélica do desejo, disponibilidade excessiva é confissão de dependência. Quando você está sempre acessível, sempre pronto, sempre esperando, você comunica, sem dizer, que sua vida gira em torno da aprovação alheia. E nada corrói mais o desejo do que a sensação de que você não tem para onde ir. Escassez não é ausência forçada. É consequência natural de quem tem prioridades reais. Quando sua presença não é garantida, ela ganha peso. Quando você aparece porque escolheu e não porque estava à espera, sua atenção se torna um recurso raro. Maquiavel ensinaria que aquilo que é raro é automaticamente percebido como valioso, mesmo antes de qualquer análise racional. O erro mais comum é confundir escassez com jogo emocional barato. Não se trata de ignorar mensagens para causar ansiedade. Isso é comportamento fraco, reativo, dependente do efeito no outro. A escassez que gera desejo nasce da autonomia. Você não some para ser notado. Você está ocupado demais vivendo para se justificar. Quando você responde sempre na mesma velocidade, com a mesma energia no mesmo padrão, você cria uma linha reta emocional. E linhas retas entediam. O desejo precisa de relevo, precisa da sensação de que o acesso a você não é automático. Quando alguém percebe que sua atenção precisa ser conquistada, não implorada, mas merecida, algo muda no nível de respeito. Maquiavel falaria aqui de posição. Quem está sempre disponível ocupa posição inferior na hierarquia emocional, não por falta de valor intrínseco,
mas porque se coloca como recurso abundante. E recursos abundantes não são protegidos, não são disputados, não são temidos de perder. Existe também um efeito psicológico profundo. Quando você não está sempre presente, você cria espaço para a saudade. E a saudade é uma das formas mais puras de desejo. Não a saudade melancólica, mas aquela leve inquietação de pensar em alguém que não está ali, mas poderia estar. Isso só acontece quando há ausência suficiente para ser sentida. Outro ponto que raramente é admitido: a escassez revela quem realmente se importa. Quem só se aproxima quando você está sempre disponível não está interessado em você, mas na conveniência. Quando sua agenda é cheia, quando sua presença é seletiva, apenas quem vê valor real faz esforço para estar perto. Maquiavel sempre separou aliados estratégicos de oportunistas ocasionais. Estar indisponível às vezes também comunica confiança. Mostra que você não precisa provar nada, que você não teme perder oportunidades por não estar sempre acessível. Essa confiança silenciosa é sentida antes de ser compreendida. O desejo responde melhor à segurança interna do que a qualquer demonstração externa. Há um detalhe crucial: a escassez só funciona quando você não pede desculpas por ela. Quando você começa a se justificar demais por não estar presente, você neutraliza o efeito. Quem governa o próprio tempo não se explica, escolhe. Maquiavel veria a desculpa excessiva como sinal de submissão emocional. No fundo, o quarto princípio é desconfortável porque exige renúncia. Renúncia ao impulso de agradar. Renúncia à necessidade de estar sempre conectado. Renúncia ao medo de ser esquecido. Mas é justamente essa renúncia que cria presença simbólica. Paradoxalmente, quanto menos você tenta estar em todos os momentos, mais você ocupa espaço na mente do outro. Desejo não nasce da abundância de acesso, nasce da sensação de que estar com você é um privilégio, não uma garantia. Existe uma diferença que quase ninguém percebe, mas que Maquiavel consideraria central. Não é sobre mandar, é sobre conduzir. O desejo não se submete à força bruta, mas se inclina naturalmente à liderança emocional. Quando você define o ritmo, o clima e os limites, sem precisar anunciar isso, você assume uma posição que não se discute, se sente. Autoridade emocional não tem relação com controle direto. Não é dizer o que deve ser feito, nem impor decisões. É algo muito mais sutil e poderoso. É a capacidade de não ser arrastado pela emoção do momento. Quem se desorganiza emocionalmente reage. Quem mantém o eixo conduz. E quem conduz governa a dinâmica invisível da interação. Você foi treinado a buscar consenso, aprovação e harmonia constante. Mas o desejo não nasce da harmonia plena. Ele precisa de direção. Quando você evita qualquer atrito, qualquer posicionamento, qualquer decisão clara, você transfere o comando. E quem não conduz acaba sendo conduzido, quase sempre para um lugar de menor valor simbólico. Existe algo considerado sujo, porque desafia o discurso moderno, a atração pela firmeza emocional, não pela rigidez fria, mas pela clareza. Saber quando encerrar uma conversa, saber quando mudar de assunto, saber quando discordar sem elevar o tom, saber quando ir embora sem dramatizar. Cada uma dessas ações comunica autoridade interna. Maquiavel diria que o poder mais eficiente é aquele que não precisa se explicar. Quando você justifica cada escolha, cada limite, cada decisão, você se coloca em posição defensiva. A autoridade emocional verdadeira não pede licença para existir. Ela se manifesta no comportamento, não no discurso. Outro ponto pouco falado: quem lidera emocionalmente cria segurança psicológica. Pode parecer paradoxal, mas é real. Quando alguém percebe que você sabe onde pisa, que não oscila conforme o humor alheio, que não muda de posição para agradar, surge uma sensação de estabilidade. E essa estabilidade sustenta o desejo no médio e longo prazo. Autoridade emocional também significa não disputar atenção. Quem disputa comunica escassez interna. Quem conduz sabe que a atenção não se implora, se atrai. Quando você não compete, quando não tenta provar valor, quando não reage a provocações sutis, você ocupa uma posição acima do ruído emocional. Maquiavel observaria com precisão: quem controla o ritmo, controla a narrativa.
Se você acelera sempre que o outro acelera, desacelera quando o outro esfria e muda de direção conforme o estímulo externo, você não está presente, está sendo guiado. Conduzir é manter seu próprio ritmo, independentemente das variações externas. Há também a coragem de decidir, escolher o momento de ir, de ficar, de falar, de silenciar. A indecisão crônica corrói o desejo porque comunica medo de errar, e medo de errar é medo de perder. Quem lidera emocionalmente aceita a possibilidade da perda e, justamente por isso, se torna mais desejável. Outro aspecto negado: a autoridade emocional cria tensão positiva. Não a tensão do conflito aberto, mas a tensão da expectativa. Quando o outro não sabe exatamente qual será seu próximo movimento, mas confia que haverá coerência, o interesse se mantém vivo. Maquiavel sabia que previsibilidade sem liderança gera tédio. Imprevisibilidade com direção gera magnetismo. Nada disso funciona se for encenação. Autoridade emocional não se finge. Ela nasce de uma vida estruturada, de valores claros, de limites reais. Quem tenta imitar o comportamento sem ter o centro interno acaba exagerando, e o exagero revela insegurança. No fundo, o quinto princípio é simples e desconfortável. Quem busca agradar perde autoridade. Quem aceita desagradar quando necessário conquista respeito. E onde há respeito sustentado, o desejo encontra solo para permanecer. Conduzir não é dominar o outro, é dominar a si mesmo. E Maquiavel jamais confiaria poder a quem não governa as próprias emoções. Existe algo que incomoda profundamente o desejo: a rotina emocional. Quando suas reações seguem sempre o mesmo roteiro, quando suas respostas podem ser previstas com facilidade, quando sua postura nunca surpreende, o interesse começa a morrer em silêncio. Maquiavel entenderia isso como um erro estratégico grave. O previsível pode ser administrado. O administrável deixa de ser desejado. Imprevisibilidade não é caos, não é instabilidade, não é agir sem coerência. É exatamente o oposto. É quebrar padrões, mantendo um eixo interno sólido. O desejo não busca confusão, busca estímulo. E estímulo nasce quando a mente não consegue antecipar completamente o próximo movimento, mesmo confiando na direção geral. Você foi ensinado a ser consistente em tudo. Consistência é virtude moral, mas não é sempre virtude erótica. Quando você reage da mesma forma a elogios, críticas, proximidade e distância, você se torna emocionalmente plano. E o plano não prende o olhar. O relevo prende. A variação prende. A imprevisibilidade controlada se manifesta em pequenos deslocamentos. Às vezes você conduz, às vezes observa. Às vezes você se aproxima, às vezes mantém distância. Às vezes responde com intensidade, às vezes com neutralidade. Não para confundir o outro, mas porque você não está preso à necessidade de manter uma imagem fixa. Maquiavel diria que quem se deixa ler completamente perde vantagem. Quando o outro sabe exatamente como você vai reagir, passa a ajustar o comportamento para obter respostas específicas. Você deixa de ser sujeito e vira mecanismo. A imprevisibilidade quebra essa lógica. Ela devolve a você a posição ativa. Existe um desejo silencioso por aquilo que não se encaixa perfeitamente. O totalmente estável transmite segurança, mas também monotonia. O levemente instável, no sentido de não totalmente previsível, transmite vida. O desejo não se fixa no que já foi resolvido. Ele se fixa no que ainda está em movimento. Outro ponto raramente admitido: a imprevisibilidade controlada força presença. Quando o outro não pode operar no automático, precisa estar atento, precisa observar, precisa interpretar. E quem exige atenção consciente se torna mais relevante emocionalmente. Maquiavel sempre soube que atenção é poder, mas isso só funciona quando há coerência interna. Se você muda de comportamento por insegurança, por medo de perder, por tentativa desesperada de manter interesse, o efeito é o oposto. A imprevisibilidade eficaz nasce da autonomia, não da ansiedade. Ela é consequência de alguém que não depende do resultado imediato. Há também o fator surpresa emocional, não a surpresa teatral, mas aquela quebra sutil de expectativa.
uma resposta mais curta quando se espera explicação longa, um silêncio quando se espera reação, uma mudança de assunto quando se espera aprofundamento. Esses microdeslocamentos mantêm a mente ativa. Maquiavel entenderia isso como controle do ritmo narrativo. Quem dita a previsibilidade da história, dita o envolvimento do leitor. Quando tudo é linear, a história cansa. Quando há curvas inesperadas, o interesse se renova. Outro aspecto ignorado: a imprevisibilidade protege você. Quando você não se expõe sempre da mesma forma, você não se torna vulnerável a manipulações emocionais simples. Você observa mais, sente mais, escolhe melhor. O outro percebe, mesmo que não saiba explicar, que você não é facilmente conduzido. No fundo, o sexto princípio é desconfortável porque exige desapego do controle externo. Exige aceitar que você não precisa ser entendido o tempo todo, que não precisa ser consistente para agradar, que pode mudar de postura sem perder identidade. O desejo não quer um padrão fechado, quer um campo vivo. E quanto mais vivo você é emocionalmente, sem perder o eixo, mais difícil se torna esquecer você. Existe algo que quase sempre é mal interpretado quando se fala em desejo: o egoísmo. A palavra carrega peso moral, mas Maquiavel nunca julgou o poder pela moral, julgou pela eficácia. O que gera atração não é o altruísmo constante, mas o egoísmo seletivo. A capacidade de se priorizar sem pedir desculpas, de escolher a si mesmo antes de tentar salvar, agradar ou sustentar emocionalmente o outro. Você foi ensinado a colocar o outro em primeiro lugar como prova de valor, mas no campo do desejo, isso comunica o oposto. Quem se coloca sempre em segundo plano declara sem palavras que o outro vale mais. E onde não há igualdade de valor percebido, o desejo se desequilibra e morre. Egoísmo seletivo não é frieza nem desprezo, é clareza. É saber o que você aceita e o que não aceita. É não abrir mão da sua rotina, dos seus objetivos e da sua identidade para manter alguém por perto. Maquiavel diria que quem se sacrifica demais cedo demais não cria alianças, cria dependências. E dependência nunca foi terreno fértil para desejo. Existe algo profundamente atraente em quem não negocia o próprio eixo. Quando você se prioriza, você comunica que sua vida tem centro, direção e peso, que você não está disponível a qualquer custo, que estar ao seu lado é escolha, não obrigação. Essa postura gera respeito silencioso, e o desejo sempre nasce do respeito antes da atração. Outro ponto que raramente é admitido: quem vive para agradar se torna previsível emocionalmente. E previsibilidade, novamente, anestesia o interesse. O egoísmo seletivo quebra esse padrão porque você não reage apenas para manter conforto. Você reage a partir do que faz sentido para você. Isso cria atrito saudável, e o atrito mantém a chama acesa. Maquiavel entenderia isso como autopreservação estratégica. Quem não se protege emocionalmente se torna moeda barata. Quem se protege escolhe melhor onde investe energia. Quando você não está sempre disponível para resolver, consolar ou validar, você se torna alguém que não pode ser usado como suporte emocional automático. E isso muda completamente a dinâmica. Existe também um desejo oculto pela sensação de estar com alguém inteiro, não fragmentado. Quando você se anula, você se fragmenta. Quando você se prioriza, você se integra. E pessoas integradas têm presença mais forte. Ocupam espaço sem esforço. Não imploram atenção, atraem. Outro aspecto ignorado: o egoísmo seletivo filtra relações. Quem só se aproxima quando você cede demais, não quer você, quer o benefício. Quando você se prioriza, esse tipo de interesse desaparece. Ficam apenas aqueles dispostos a se relacionar em um nível mais equilibrado. Maquiavel sempre preferiu poucos aliados fortes a muitos vínculos fracos. Há também a coragem de dizer não. Não a convites que não fazem sentido. Não a demandas emocionais excessivas. Não a jogos de culpa. Cada não bem colocado reforça seu valor interno. E valor interno percebido sustenta o desejo ao longo do tempo. Importante: egoísmo seletivo não se anuncia, não se explica, se pratica. Quando você começa a justificar demais suas escolhas, você devolve o poder. Quem governa o próprio tempo e energia
não pede permissão para existir. No fundo, o sétimo princípio é perturbador porque desmonta a fantasia do bom demais. Ser bom demais não cria desejo, cria conforto. O desejo precisa de alguém que se escolha primeiro, porque só quem se escolhe pode escolher o outro de verdade. Maquiavel diria que alianças verdadeiras só existem entre forças equivalentes, e o egoísmo seletivo é o que impede você de se tornar pequeno demais para ser desejado. Existe algo que quase ninguém associa ao desejo, mas que Maquiavel consideraria indispensável: a coragem de confrontar. Não confrontar com agressividade, nem com teatralidade, mas com firmeza tranquila. O desejo não cresce onde tudo é aceito sem resistência. Ele cresce onde existe fricção emocional suficiente para gerar respeito. Quando você concorda com tudo, quando evita qualquer discordância para não criar tensão, você transmite medo de perder. E o medo de perder é percebido instantaneamente, mesmo que ninguém saiba explicar como. Maquiavel diria que quem teme o conflito já perdeu a posição antes mesmo de falar. Confrontar não é discutir por discutir. É sustentar sua visão sem pedir desculpas por ela. É dizer não concordo sem elevar o tom. É manter sua postura mesmo quando o outro reage com surpresa, desconforto ou silêncio. Esse tipo de confronto cria algo raro, gravidade emocional. Sua presença passa a ter peso. Existe um desejo oculto pela sensação de estar diante de alguém que não se dissolve para manter a aprovação. Quando você não suaviza tudo, quando não se adapta automaticamente, você comunica que tem critérios próprios. E critérios próprios são profundamente atraentes porque indicam identidade forte. Maquiavel sempre entendeu que o respeito precede a lealdade. E o respeito nasce quando o outro percebe que você não pode ser moldado com facilidade. Quem nunca confronta é moldável. Quem confronta quando necessário é reconhecido como força autônoma. Outro ponto pouco falado: o confronto bem posicionado cria tensão sexual indireta. Não a tensão do conflito aberto, mas a tensão da diferença. Quando há contraste de ideias, valores ou limites, surge dinamismo. Onde tudo é igual, tudo fica estático. O desejo precisa de movimento. Você foi ensinado a confundir confronto com rejeição, mas discordar não é rejeitar. Pelo contrário, é se manter inteiro dentro da relação. Quando você se anula para evitar atrito, você não preserva a conexão, você a esvazia. O outro passa a se relacionar com uma versão diluída de você. Maquiavel diria que quem nunca se opõe se torna invisível, porque não cria contorno. O confronto cria contorno, define limites, mostra onde você começa e onde termina. E só algo que tem forma clara pode ser desejado de maneira consistente. Há também a coragem de não corrigir imediatamente o desconforto. Quando você confronta e percebe tensão, o impulso comum é suavizar, explicar, pedir desculpas por existir. Esse impulso destrói o efeito. Sustentar o silêncio após um confronto firme comunica segurança interna. Quem está seguro não corre para reparar. Outro aspecto negado: o confronto seleciona. Nem todos suportam estar diante de alguém que não se dobra, e isso é positivo. Maquiavel sempre preferiu afastar inimigos cedo do que mantê-los por concessão excessiva. No campo do desejo, afastar quem só se sente confortável com submissão é proteção estratégica. Confrontar também significa não disputar narrativa. Você não precisa convencer, não precisa vencer discussões. Basta sustentar sua posição e permitir que o outro lide com isso. Quem tenta convencer demais revela insegurança. Quem sustenta sem insistir demonstra força. Importante: confronto sem centro vira agressividade. Por isso, o confronto que gera desejo nasce do autocontrole. Você não reage por impulso. Você escolhe quando e como discordar. Maquiavel chamaria isso de economia de força. Usar o mínimo necessário para afirmar posição. No fundo, o oitavo princípio é simples e incômodo. O desejo não respeita quem nunca cria tensão. Ele respeita quem é capaz de sustentar diferença sem medo da perda. Confrontar não é empurrar o outro para longe, é impedir que você se perca de si mesmo. E Maquiavel jamais confiaria poder ou desejo a quem abdica da própria posição para ser aceito. Existe um desejo que quase nunca é confessado nem mesmo internamente,
porque ele confronta uma das maiores ilusões emocionais, a de ser necessário. Ser necessário parece nobre, mas para Maquiavel a necessidade cria dependência, e dependência corrói o poder. O desejo verdadeiro não nasce de quem é indispensável, mas de quem escolhe ficar tendo plena capacidade de partir. Quando você se torna necessário, você se torna previsível. Sua presença deixa de ser escolha e passa a ser função. Você é procurado porque resolve, sustenta, apoia, preenche vazios. Mas o desejo não se alimenta de função, ele se alimenta de liberdade. Maquiavel diria que quem permanece por falta de opção não governa, ocupa. Existe algo profundamente atraente em quem não precisa ficar, em quem não se agarra, em quem não constrói sua identidade em torno da relação, quando o outro percebe que você está ali por vontade, e não por medo da perda. Algo muda no eixo emocional, surge respeito, e onde há respeito real, o desejo encontra terreno sólido. Você foi ensinado a provar valor sendo indispensável, sempre presente, sempre resolvendo, sempre disponível. Mas isso cria uma armadilha silenciosa. Quanto mais necessário você se torna, menos escolhido você é. O outro passa a assumir sua presença como garantida, e tudo que é garantido deixa de ser valorizado. Maquiavel entenderia isso como erro estratégico básico. Quem quer manter poder, precisa manter mobilidade, a possibilidade real de sair. Não como ameaça, não como chantagem, mas como fato interno. Você não anuncia que pode partir. Você vive de modo que isso seja verdadeiro. E essa verdade é sentida. Existe um desejo oculto pela sensação de estar com alguém que não está preso, alguém que não negocia permanência, alguém que não tolera tudo para manter vínculo. Quando você não aceita qualquer coisa, quando você se retira de dinâmicas que não respeitam seus limites, você comunica valor próprio elevado. E o desejo sempre gravita em torno do valor percebido. Outro ponto raramente discutido. Quem pode partir, escuta diferente, observa diferente, age diferente. Não reage com desespero, não tenta controlar, não implora por clareza. Essa tranquilidade muda completamente o clima emocional. Maquiavel diria que quem não teme a perda não pode ser facilmente manipulado. Ser escolhido é radicalmente diferente de ser necessário. Ser escolhido implica liberdade dos dois lados, implica risco, implica possibilidade de perda, e é exatamente esse risco que mantém o desejo vivo. Onde não há risco, não há excitação emocional, apenas conforto. Existe também uma inversão silenciosa de poder quando você deixa de ser necessário. O outro passa a investir mais, a perguntar mais, a tentar compreender, porque agora sua presença não é automática. Ela precisa ser conquistada continuamente. Maquiavel sempre ensinou que quem investe mais é quem está em posição mais vulnerável, mas isso exige coragem. Coragem de abrir mão da identidade do bom, do salvador, do sempre ali. Coragem de suportar o vazio temporário que surge quando você deixa de se oferecer como suporte constante. Muitos não suportam esse vazio e voltam a se tornar necessários, e com isso, previsíveis. Outro aspecto negado: quando você não é necessário, você se torna mais inteiro. Sua vida não gira em torno de manter alguém, ela gira em torno de si. E pessoas inteiras são mais desejáveis do que pessoas fragmentadas que vivem para sustentar o outro. Maquiavel sempre valorizou alianças entre forças completas, não relações de dependência. Importante entender: poder partir não significa querer partir, significa poder, significa não se perder se o outro se afasta, significa não negociar seus valores por permanência. Quando isso é real, não precisa ser dito. O comportamento revela. No fundo, o nono princípio é o mais perturbador de todos. O desejo não se fixa em quem precisa, ele se fixa em quem escolhe. E só escolhe de verdade quem não tem medo de ficar sozinho. Maquiavel resumiria isso sem piedade. Quem não pode sair da mesa nunca controla o jogo, apenas torce para ser mantido.